Funcionar o microfone. Que bom estar de volta depois de 3 domingos ausentes, sendo que apenas os últimos 2 foi devido às férias. Então há 3 domingos que não estudamos a carta de Paulo a Tito. E hoje imaginem o que é que vamos estudar? Recomeçar o estudo da carta de Paulo a Tito. Por favor, amados irmãos, com a grande alegria que há no meu coração de estar aqui de volta convosco e o grande privilégio que tenho de partilhar a palavra de Deus, abram as vossas Bíblias na carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Vamos hoje terminar o estudo da carta de Paulo a Tito, capítulo 2, vamos terminar. Vou fazer uso do PowerPoint porque estamos com as crianças. Vocês sabem que habitualmente não faço uso do PowerPoint, não tenho jeito nenhum para isso. Mas, para as crianças poderem acompanhar de uma melhor maneira, as crianças também têm uma guia de estudo para acompanhar o sermão, com perguntas para elas, com o desafio também de fazerem um desenho sobre o sermão, está bem? Não é para fazer um desenho sobre o Fortnite, também Minecraft, é para fazer um desenho sobre aquilo que aprenderam do sermão. No final terão um prémio, mas hoje todos nós teremos prémio. Todos estão aqui, está bem? Adultos e crianças, ao final, reclamem o vosso prémio, patrocinado pela Natasha, que trouxe doces ucranianos para vocês, está bem? Okay, a Natasha está aqui connosco no tempo dos anúncios. Já vamos apresentá-la para aqueles que não conhecem. Para nós é uma grande alegria revê-la. Então, o título do sermão esta manhã é Transformados pela Graça. Vamos fazer a leitura da Palavra de Deus? Mas, antes até de fazer a leitura da Palavra de Deus, eu acho que era importante falar sobre já o tema principal desta pequena porção, mas profunda porção, na carta de Paulo a Tito. No último domingo, ou seja, no domingo passado, que nós não estivemos aqui convosco, contra a vontade dos meus filhos, que queriam estar com a sua igreja, queriam estar aqui, e choraram até para poder estar aqui, principalmente a Laura, nós visitámos e cultuámos em uma outra igreja local no centro de Lisboa. Foi um tempo, como é sempre, quando estamos com irmãos preciosos em Cristo, cultuando ao Senhor, um tempo abençoado e edificante. O culto terminou com um hino. E para surpresa minha, o pastor, antes de cantar e dirigir a congregação nesse hino, ele disse que era a primeira vez que iam cantar esse hino no culto da igreja. Por que foi uma surpresa para mim? Tais palavras. Porque esse hino era Maravilhosa Graça. Um dos hinos mais conhecidos e cantados. Eu não vou cantar para vocês, porque vocês sabem que eu não tenho jeito nenhum para isso. Mas diz assim um excerto desse hino. Maravilhosa Graça. Quão ricas bênçãos traz. Por ela Deus salvou-me. Deu-me perdão e paz. Salvo sim em verdade por toda a eternidade, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, quão maravilhosa graça! Como o firmamento é sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, tão sublime e doce para mim. É maior que todos os meus pecados, mais profunda que o imenso mar. A Cristo vamos, pois, louvores dar, a Deus honrar. Este belo hino que exalta a graça de Deus foi composto por Julia Johnston no século XIX, que foi uma compositora e professora de escola dominical americana que escreveu muitos hinos cristãos ao longo da sua vida. Bem, como viram, eu não cantei para vocês sobre a graça, mas sim quero proclamar a graça esta manhã convosco. Eu não vou fazer uso do hinário, eu vou fazer uso da palavra de Deus. Eu não vou fazer uso das palavras de Júlia, mas vamos fazer uso, nesta meditação sobre a graça, das palavras do próprio apóstolo
Paulo em Tito 2, versículo 11 a 14. Por favor, coloquem-se de pé aqueles que podem para ler a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens e ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Senhor, abençoa a Tua palavra e pela Tua graça, na qual dependemos em todas as coisas, Senhor, mostra-nos a glória de Cristo, Pai. Transforma-nos, Pai, pela Tua graça, Senhor. Pelo Teu poder em ação em nós, que tem como fonte, Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo e tudo aquilo que Ele já garantiu para nós na Sua obra redentora, Senhor, cheia de graça para connosco, Pai. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja e todos os presentes, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar-se, amados irmãos. Antes de mergulharmos sobre o tema da graça, ainda que eu sinto que iremos ficar apenas somente na superfície. Tal é a riqueza e a profundidade deste texto. É necessário e importante e útil um resumo daquilo que já vimos até aqui na carta de Paulo a Tito. Porque eu sei que talvez alguns de vocês não tenham acompanhado o estudo da carta de Paulo a Tito e todos nós já passou muito tempo desde a última vez que visitámos esta carta. Nós começámos por ver, no estudo da carta de Paulo a Tito, nos primeiros versículos, logo na introdução desta carta, que a tese, a proposta de Paulo, a defesa de Paulo, aquilo que ele proclama, é que a verdade de Deus, a sã doutrina, a palavra de Deus, necessariamente transforma. Ela transforma, ela produz transformação. Ela produz, Paulo vai dizer logo na introdução desta carta, que a verdade de Deus produz salvação. Ninguém pode ser salvo sem a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Também vai dizer que a palavra de Deus continua a ser necessária. Por isso é que a visitamos constantemente. Por isso é que a proclamamos constantemente. Porque ela continua a ser necessária para ir renovando-nos cada vez mais à imagem de Jesus Cristo. E essa é a proposta do apóstolo Paulo. Que a verdade de Deus produz necessariamente num coração em que caiu em boa terra, produz fruto, santificação. Por outras palavras, uma fé que salva é uma fé que santifica. Essa é a fé verdadeira. Uma fé que não produz transformação de vida, essa não é uma fé verdadeira. Não é uma fé salvífica. É apenas uma crença intelectual, até pode ser. Uma aceitação. Mas não uma fé verdadeira de ter conhecido e provado os efeitos da verdade de Deus nessa alma, que produz novo nascimento e renovação. Paulo também vai dizer que a verdade de Deus, ela produz esperança. A verdade de Deus tem um impacto em nós, no nosso passado, salvação, no nosso presente, santificação e no nosso futuro, glorificação. Ela produz esperança olhando para a frente. Paulo, na continuação, no capítulo 1, em Tito, Paulo defende que esta verdade de Deus deve ser manifesta primeiro nos presbíteros, nos guias, nos líderes da igreja, nos pastores. Primeiramente, os efeitos da salvação e de um novo nascimento e do poder da verdade de Deus é vista na vida dos presbíteros, que são modelo e exemplo para a igreja. Por isso é que ele vai falar dos deveres e qualificações dos presbíteros. Em contraste, ainda no capítulo 1, versículo 10 a 16, Paulo diz então, apresenta para nós o perfil
e obras daqueles que não andam na verdade, que não conhecem a Deus. Os falsos mestres, os lobos, que querem destruir a igreja do Senhor, que atentam contra a vontade de Deus, que não amam a verdade, que enganam, que pregam mentira, falsas doutrinas, falso evangelho. E por último, no capítulo 2 já, do versículo 1 a 10, nós vimos no último sermão na carta de Tito, Paulo apresenta para nós, para toda a igreja e para todos os membros, o perfil e obras práticas, vida cristã na prática, para idosos, para jovens, para homens, para mulheres, para servos, para senhores, de toda a esfera da sociedade, todos os homens, de como é que devemos viver a verdade. A verdade. O perfil e obras daqueles que andam na verdade. Foi isso que Paulo acabou por nos falar ainda no capítulo 2, versículo 10. Reparem, para que em tudo, estou a ler o versículo 10 do capítulo 2, parte final, para que em tudo mostrem a beleza, o adorno da doutrina de Deus, da verdade de Deus. A verdade de Deus se torna bela por meio das nossas vidas transformadas. As nossas vidas confirmam a verdade de Deus, o poder da verdade de Deus e a beleza da verdade de Deus. Esta é a tese de Paulo. Então, por tudo aquilo que nós já vimos, esta carta é uma carta conhecida como uma das epístolas pastorais, e muitos pensam que então é só para pastores, mas realmente nós já vimos que é uma carta útil, e até parece ser mais útil para todos os membros do corpo de Cristo, mais do que especificamente para pastores, que tem uma pequena porção para os pastores. Mas nós não podemos esquecer, e esta é uma mensagem para os presbíteros aqui presentes, para os pastores aqui presentes, nós não nos podemos esquecer que, primeiramente, nós somos membros do corpo de Cristo. Por isso é que Paulo está a falar estas coisas para Tito. Porque, primeiramente, somos membros. A mensagem da carta é simples. E ela é repetida ao longo de toda a carta. Nestes pequenos 3 capítulos. A sã doutrina, ou por outras palavras, a verdade de Deus, necessariamente produz em nós um são viver. Se ainda não o fizer, é porque ainda não conhece a verdade de Deus. Esta é a tese de Paulo em toda a carta. Paulo já falou para nós sobre a importância da verdade, como ela é fundamental, essencial para a salvação, para a prática da vida cristã, para ensinar outros, para corrigir outros, para admoestar outros. Paulo já falou sobre a importância da verdade. Mas agora ele faz uma mudança aqui. E ele vai juntar algo mais com a verdade. Ele vai destacar a importância da graça de Deus em toda a nossa vida cristã. Paulo dá importância para a verdade e graça. Por que razão? Porque a Escritura nos apresenta a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, como aquele que veio cheio de graça e verdade. João 1,14. Deixem aqui uma marca em Tito. Vamos confirmar isto mesmo sobre a pessoa de Jesus Cristo. Mas isso é importante porque a nossa vida depende de Cristo em todas as coisas. Tem como fundamento Cristo e é sustentada por Cristo e é para Cristo. E Paulo tem isto em mente. Por isso é que ele destaca graça e verdade. Porque ele diz, João, o apóstolo João, versículo 14, capítulo 1, diz o seguinte: e o Verbo, falando de Jesus Cristo, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória. Glória como a glória, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. O que nós necessitamos, que Paulo está a relembrar-nos, é unicamente da graça e da verdade. O que nós necessitamos é unicamente de Jesus Cristo.
Por isso é que Ele é tudo para nós. Por isso é que Ele é o nosso maior tesouro. E por isso é o único que pode saciar a tua alma. É o único. A graça é o tema principal, favorito e recorrente do apóstolo Paulo nas suas cartas. Obviamente não temos tempo para ler todos os textos, mas eu quero ler para vocês alguns em que Paulo destaca a graça constantemente, continuamente. Um conhecido por vocês, pela maioria de vocês, Efésios 2, 8 e 9, que eu vou ler para vocês. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Nem a fé, nem a salvação vem de vós, tem como fundamento a graça. É o destaque de Paulo. Eu vou ler outro versículo para vocês noutra carta de Paulo, Gálatas 2, 21. Assim não cancelo, não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça vem por meio da lei, então Cristo morreu inutilmente. A justiça vem unicamente e somente pela graça de Deus que decidiu salvar-nos. Mas também para a vida cristã, porque estamos a falar até da salvação, não é? Paulo destacando a salvação. Mas reparem também na vida cristã. Não é preciso acompanharem-me, eu vou ler rapidamente para vocês, 2 Coríntios 12, 9. Mas ele me disse, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de muita boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. A graça de Deus é suficiente para nós. E não posso deixar de falar de Romanos. Estava a cometer um pecado capital. A carta sublime em que do princípio ao fim Paulo destaca a graça. Eu vou só ler apenas um texto para vocês. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O ponto de Paulo e o ponto de todas as Escrituras é que a vida cristã é graça, unicamente graça, e depende de Deus. Paulo agora vai nestes versículos que acabámos de ler, aprofundar mais sobre a graça, que não é a primeira vez que ele menciona nesta carta. Na saudação habitual do apóstolo Paulo, ele menciona graça e paz. Agora, graça é um conceito que nós temos, mas graça é mais do que um conceito. Graça é o poder de Deus em nosso favor, em dar-nos algo imerecido. Há 5 grandes distintivos que nós, igrejas protestantes, herdeiros da Reforma Protestante, nós temos, nós queremos. Não importa a denominação, o nome. Batista, presbiteriano, metodista, Assembleia de Deus, irmãos, não importa. Isto abraçamos. Somos herdeiros da Reforma Protestante. E não se pode ser considerado protestante se não abraçarmos esses 5 grandes distintivos. Vocês conhecem como os 5 solas, palavra do latim para somente. É o sola Escritura, somente as Escrituras. Sola fide, somente a fé. Solus Christo, somente Cristo. Soli Deo glória, somente a Deus glória. E falta um. Qual é? Sola gratia. Somente a graça. Esses 5 grandes distintivos que nós queremos sobre a salvação, que é somente pela graça. Sabem, a grande diferença que nós temos de Roma, da Igreja Católica Apostólica Romana, a grande diferença que nós temos de Roma, não é que eles não acreditam que uma pessoa é salva pela graça de Deus. Os católicos têm sido difamados, porque eles acreditam que uma pessoa é salva pela graça de Deus. Mas há um grande distintivo e uma grande diferença. É que nós queremos que é somente pela graça de Deus. Eles não creem que é somente pela graça de Deus. É o somente. É o sola. Este é o grande distintivo. A graça é tudo para nós.
E esta é a defesa, a proclamação e a exaltação de Paulo nesta porção. Então vamos ver algumas coisas, como a graça é tudo para nós, transformando o nosso passado, influenciando o nosso presente e dando esperança para o nosso futuro. Primeiramente, então, nós vemos o primeiro versículo, que a graça é salvadora de homens, por isso ela é tudo para nós. Voltando a Tito, versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Porque esta conjunção, porque, talvez na tua tradução, porquanto, ou pois, é uma conjunção que Paulo faz aqui para unir o fluxo do seu pensamento com tudo aquilo que ele tem vindo a dizer e que eu já resumi para vocês. Mas olhemos uma vez mais para o versículo 10, para que em tudo mostrem a beleza da doutrina de Deus nosso Salvador. Por meio de várias exortações que Paulo deu, práticas de como vivermos, homens e mulheres, pais, filhos, ou neste caso específico aqui, falando de mulheres mais velhas, mulheres mais novas, mais velhos, jovens. Ele fala aqui da linguagem, da conduta, da integridade, da sobriedade. Fala para os servos, fala para os senhores, agradando os senhores sem reclamar, que não furtem. E ele dá um propósito para viver desta maneira. O propósito é para que em tudo mostrem a beleza, o adorno da verdade, da doutrina de Deus, nosso Salvador. Paulo agora está a dar a motivação pela qual nós devemos fazer isso. E a motivação principal para viver desta maneira é a graça de Deus. É a graça de Deus. E reparem, a graça tem uma origem. A origem é Deus. É a graça de Deus. Diz o apóstolo Paulo. O que é a graça? Crianças, prestem atenção. Não se distraem. O que é a graça? Para vocês entenderem um pouco mais o que é graça, graça não é dívida. Graça é dádiva. É um presente. É um favor imerecido que recebemos da parte de Deus. Crianças, deixem-me explicar isto desta maneira que vocês irão compreender, espero eu, e os vossos pais também. Os vossos pais trabalham todos os dias, 5 dias ou 6 dias por semana. Depende do tipo de trabalho que tem o teu pai e o tipo de contrato. Trabalham 4 a 5 semanas, depende obviamente do mês. Há meses com 4 semanas, há meses com 5 semanas. Ao final do mês, se vocês não sabem, eles recebem o seu salário, o pagamento pelo seu trabalho. Não é que o multibanco oferece dinheiro grátis. Tá bem? Isso não acontece. O dinheiro para eles, o seu salário para os vossos pais, não é um presente. Não é um presente. Na verdade, é o que eles merecem receber, porque cumpriram com o seu trabalho conforme foi acordado entre os teus pais e os patrões ou chefes dos teus pais. Se tu és como o Daniel, o teu próprio chefe, isso é outra história, tá bom? Mas salário não é graça. Salário não é um presente. É mérito. É mérito. Agora, graça, quando diz a graça de Deus, está a falar de um presente. Sabem o que é que seria graça? Usando aqui um exemplo, crianças, para vocês entenderem o que é graça, um presente imerecido, que os vossos pais não merecem, seria então os vossos pais, em vez de trabalhar, ficarem em casa todo o dia, ali à frente do sofá, assistindo a novela ou uma série, sem fazer nada. O chefe, o patrão, ligasse todos os dias para os teus pais e dissesse, vem trabalhar. E eles ainda se riam, gozavam com ele ao telefone, eu não quero saber, eu não vou. Não dá, arranja outro. E o mandassem até passear, vai passear, vai passear. E sabem o que era? Depois do chefe insistir tanto, até lá os teus pais apareciam lá no trabalho um dia. Mas apareciam lá para fazer o desastre. Partiam os computadores lá do trabalho e tudo. Sabem o que era graça? Era chegar ao final do mês e o patrão mesmo assim pagar aos vossos pais. Isso é graça. Isso é presente. É um favor
que os vossos pais não mereciam, por todo o seu comportamento, por não cumprirem o seu contrato, por não irem trabalhar. Bem, é isto que Deus fez connosco. Não é apenas que nós não merecemos. Na verdade, nós fizemos tudo e fazemos tudo para não merecer. Éramos arrogantes, blasfemos, idólatras, mentirosos, malignos, infiéis, imorais, desobedientes, caluniadores, murmuradores, egoístas, ladrões. Mas mesmo assim o Senhor nos dá o presente da salvação, a graça de Deus. É isto que Paulo está aqui a defender, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Esta palavra manifestou, esta palavra de onde vem a nossa conhecida palavra epifania, que significa literalmente manifestação, uma epifania, uma palavra muito bonita, mas verdadeiramente bela e valiosa, é a epifania, a manifestação da graça de Deus para a salvação de homens pecadores. Uma pergunta legítima se pode colocar, talvez. Então, se a graça se manifestou, é porque antes não havia graça? E só a partir daqui passou a manifestar Deus a sua graça, ao seu favor para com os homens? Não, a graça de Deus sempre existiu desde a eternidade. Efésios capítulo 1, que nós já estudamos esta carta, até diz que Deus, pela a sua vontade unicamente, soberana, amorosa, graciosa para conosco, nos escolheu desde a eternidade. A graça de Deus sempre existiu. Mas ela se manifestou na pessoa e obra de Jesus Cristo, de maneira clara, que garantiu algo para nós que não merecíamos, não podíamos ganhar e não podemos perder, que é a salvação. A manifestação da graça é a manifestação de Jesus Cristo. Paulo está a falar da primeira vinda de Jesus Cristo. Ele veio graciosamente para nos salvar. Aquele que é cheio de graça. Ele se manifestou aos homens. Ele fez a sua obra e concretizou e realizou, manifestou a sua graça na cruz. É isto que Paulo está a destacar. E essa é a nossa maior necessidade. É a obra redentora de Cristo, que Cristo já manifestou. E não há presente maior que a salvação que só podemos ter por meio de Jesus Cristo, cheio de graça. A graça na pessoa e obra redentora de Jesus Cristo. Que todos aqueles que abraçam a Jesus Cristo pela fé, como seu Senhor e Salvador, experimentam e provam a graça de Deus. Algo que nós não merecíamos. Não podíamos ganhar. Não podemos fazer nada para ganhar a salvação. E também não podemos perder a salvação. Isso é graça. Diz que a salvação é para todos os homens, Paulo. Aqui está a falar de todos os homens da humanidade. De todos os tipos de homens. Quer seja a condição social, quer qualquer que seja a etnia, a língua, a tribo, o povo. É nesse sentido que Paulo está a dizer que a salvação é para todos os homens. É por isso que Apocalipse 5, aqueles que estão louvando ao Cordeiro, a Jesus Cristo, na glória, são de toda a tribo, de toda a etnia, de toda a língua, de todos os povos. A salvação é para todos os homens nesse sentido. Mas nem todos os homens serão salvos. Este texto não é uma defesa do universalismo. Isso é um falso ensino que diz que ao final Deus irá salvar todos os homens. Isso não é verdadeiro. Nós só somos salvos e só podemos ser salvos por meio de Jesus Cristo. De voltarmos para Jesus Cristo e abraçá-lo de todo o nosso coração como nosso Senhor e Salvador. E da sua obra, assim, ser eficaz para a nossa salvação, pela graça de Deus. A graça também é santificadora de vidas. Versículo 12, vamos avançando.
ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivemos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Já falámos dos efeitos da graça de Deus no passado para a nossa salvação, para o novo nascimento, como novas criaturas que agora amamos a Deus. Queremos viver para Deus, queremos obedecer aos seus mandamentos, porque temos experimentado a graça de Deus que nos alcançou. Ele nos deu fé, Ele nos deu salvação. Ele agora também, essa graça influencia o nosso presente. A graça nos dá um novo propósito. Ela nos renova. É esta graça que eu chamo aqui santificadora. Paulo diz que é uma graça que nos ensina. É uma graça que nos educa. Esta palavra no grego, paideu, era usada no primeiro século, esta ideia de paideu, no contexto da educação, disciplina corretiva e formação de crianças. Onde se ensinava uma criança a disciplina, o ensino de habilidades, qualidades morais, sociais, comportamentais e tudo aquilo que fosse necessário para ser um bom e produtivo cidadão. Bem, a graça de Deus agora faz isso por nós. A vida de Deus em nós, pela sua graça. O poder de Deus que atua em nós, que nos vai santificando por meio da sua palavra e do seu Santo Espírito, aplicando a palavra em nós, nos vai tornando cada vez melhores cidadãos do reino de Deus. É isto que Paulo está a defender aqui. A graça de Deus é salvadora, mas se ela foi salvadora, ela é também santificadora. Ela nos ensina. Ela nos educa. Ela até constrangendo-nos a viver para Deus. Claro! Depois de todo o seu amor, de toda a sua graça para conosco, por tão grande salvação e tão grande Salvador que nos foi oferecido, nos constrange a viver para Ele em obediência e gratidão. É neste sentido que a graça nos ensina, nos educa, nos disciplina, nos molda. Até formar em nós uma imagem mais parecida com Jesus Cristo. E um dia seremos como Ele é na glória. Aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até ao dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. E reparem qual o resultado do poder de Deus, da graça de Deus nas nossas vidas. Paulo diz neste versículo, para que renunciando à impiedade e às paixões mundanas. Primeiro o aspecto negativo. De renúncia, de dizer não, de negar. É uma palavra muito forte, repudiar a impiedade. Esta palavra impiedade era usada naquele contexto da cultura greco-romana como a irreverência para com os deuses. Paulo agora vai usar esta palavra impiedade como a irreverência para o único Deus vivo e verdadeiro. É não viver para Ele, não viver para agradá-lo. Esta irreverência, esta falta de temor. Bem, a graça nos faz negar a impiedade e todos esses comportamentos, atitudes e ações e pecados que negam a Deus, que são uma ofensa a Deus. A graça nos faz lutar contra eles, repudiar, negar, fazer morrer. Fala também Paulo das paixões, dos desejos, das cobiças mundanas, que são contrárias à vontade de Deus. O verdadeiro discípulo é um discípulo que se nega a si mesmo. Não foram essas as palavras de Jesus Cristo? Aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. E toma a sua cruz e depois siga-me. Negação é a primeira coisa. Por isso é que na salvação e na chamada e convocação para a salvação, nós proclamamos que a primeira coisa para te encontrares com Deus é te arrependeres dos teus pecados. Negação de ti mesmo. E depois crer em Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Enquanto tu permaneceres nos teus pecados, tu nunca serás salvo. Tu necessitas arrepender-te dos teus pecados e voltar-te para Deus. Negar. E este efeito de transformação, de novo nascimento, não é perfeição. Todos nós somos pecadores e pecamos todos os dias. Em pensamentos, palavras, ações. Todos nós. Mas é de nós lutarmos contra o pecado nas nossas vidas. Essa é a imagem de alguém que verdadeiramente está a ser transformado pela graça de Deus. Tem a vida de Deus nele. É isto que Paulo nos está a ensinar.
Cristo não veio apenas para salvar-nos dos nossos pecados da condenação, que nos levam à condenação eterna. Cristo não veio apenas nos salvar do inferno. Ele veio para nos dar uma nova vida. Ele veio para libertar-nos do poder do pecado, da presença do pecado. Um dia, essa será uma realidade. Sabe o maravilhoso do céu? Pregadores falam das ruas de ouro. O maravilhoso do céu para mim é quando eu não irei mais pecar. E estarei com o meu Senhor e Salvador para todo o sempre. Isso é que é maravilhoso. Agora o aspecto positivo do poder de Deus em nós. Viver de maneira sóbria, justa e piedosa. Sóbria é com domínio próprio. O autocontrole das paixões. Com discernimento. De maneira sóbria. Não na embriaguez das paixões. A embriaguez nos faz perder o controle. Paulo está a falar de sermos controlados, de domínio próprio das nossas paixões. No trânsito, não é? Quando nos xingam, a nossa vontade é xingar de volta. O poder da graça de Deus é que nos refreia e nos faz viver de maneira sóbria. Ou quando mesmo nós pecamos, de confessar os nossos pecados e pedir perdão a Deus e aos outros que ofendemos. Este é o poder transformador, santificador de vidas da graça de Deus em nós. É desta maneira que Paulo diz que iremos adornar a doutrina à verdade de Deus, fazendo estas coisas, negando a impiedade e as paixões mundanas e vivendo de maneira sóbria, justa e piedosa. E ele termina falando novamente daquilo que eu chamo, confesso que foi só para ficar aliterado. Mas a graça, esta não é uma palavra que eu creio que não é portuguesa, saciadora, mas que sacia de esperança. A graça sacia-nos dessa esperança futura. Então vejam os efeitos da graça no passado, presente e no futuro. Ela nos sacia verdadeiramente a graça de Deus. A vida de Deus em nós. Repare, versículo 13 e 14, Tito 2. Aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Eu não sei tu, mas esta é uma realidade na minha vida neste mundo. Há dias que eu confesso que a fome da minha alma é por consolo. E não encontro nas circunstâncias. Que a fome na minha alma é por justiça e não encontro nos outros. Que a fome da minha alma é por paz, santidade, por alegria. E essa fome é unicamente saciada pela esperança futura que nós temos pela graça de Deus. Ela nos dá essa esperança. Olhando para o futuro, da consumação da nossa redenção e glorificação e do regresso de Jesus Cristo. É esse o ponto de Paulo aqui, aguardando, está ele a mencionar aqui no versículo 13, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. A ideia aqui de Paulo não é que apenas esperamos passivamente, indiferentes. Não. Nós estamos a aguardar essa esperança, a consumação da nossa redenção, a vinda de Jesus Cristo. E isso nos transforma no presente. Nós somos indiferentes. Não somos indiferentes. Aguardamos com expectativa e entusiasmo a vida eterna, a glória de Cristo. E nós somos transformados por essa espera. É isto que o apóstolo João fala na sua primeira carta de João. Eu vou ler para vocês. No capítulo 3, versículo 2 a 3. Amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ainda não se manifestou, mas temos promessa. Uma promessa gloriosa que tudo ficará bem. Que tudo irá terminar bem. A glória futura, livres da presença do pecado,
com Cristo para sempre, vida eterna. Mas reparem João que diz, mas sabemos que quando Ele se manifestar, quando Jesus Cristo vier, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo o que tem nele essa esperança futura, purifica a si mesmo, assim como Ele é puro, no presente. Essa esperança futura, ela nos transforma. Não somos indiferentes no presente. Aguardamos com expectativa, entusiasmo e também com fruto de santidade, de querermos estar preparados para a glória, de agradar o nosso Senhor e Salvador que prometeu vir e que Ele vem e que o seu regresso pode ser iminente. Paulo fala aqui que aguardamos a bendita esperança. Esta palavra é, no original, bendita, traduzida no Almeida século XXI, noutras talvez bem-aventurada esperança, é makairos, que significa feliz. A feliz esperança. O gozo, a verdadeira alegria que a graça produz em nós. Não nas circunstâncias. Por isso é que Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Não é pelas circunstâncias, é por essa esperança que temos sempre, que tudo irá terminar bem. Aguardamos a feliz esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Reparem, não está a falar de duas coisas distintas. Paulo, nesta carta, somente nesta carta, nos diz qual é a nossa feliz esperança. Reparem, no capítulo 1, versículo 2, fala na esperança da vida eterna. No capítulo 3, versículo 7, para que, justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. É esta a feliz esperança da vida eterna, mas ela está ligada com a segunda manifestação de Cristo. Aqui esta palavra aparecimento é epifania outra vez. Paulo fala da primeira vinda de Cristo e aqui da segunda vinda de Cristo. Paulo liga estas duas coisas. A vida eterna está ligada com a revelação da glória de Cristo Jesus. Porque a vida eterna é desfrutar da glória de Cristo para todo o sempre. É por isso que Paulo liga as duas coisas. Só um detalhe muito importante também. Tal como vocês podem pensar que manifestação da graça é porque antes não havia graça de Deus, talvez vocês são tentados que ao falarmos da manifestação de Jesus Cristo, é porque Jesus Cristo é indiferente, está a descansar, está ausente, inativo, numa espécie de sono. Nada disso. Ele é o Senhor e sustentador de todas as coisas. Ele é o cabeça da igreja. Ele está presente dentro de nós. Ele age em tudo e em todos e em todas as coisas. Mas está a falar desta manifestação derradeira e especial da glória de Cristo que aguardamos na sua vinda. Ele que é o nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Sabem, muitos discutem esta passagem, afirmando aqui que Paulo está a referir-se a duas pessoas distintas. Ou seja, está a referir-se ao grande Deus e está-se a referir ao Salvador Jesus Cristo. Mas, na verdade, pela construção gramatical no grego, é impossível nós chegarmos a esta conclusão. Está-se a referir à mesma pessoa, a Jesus Cristo. Por duas coisas que vocês não têm que saber, mas apenas levemente para vocês terem a certeza e usarem esse versículo até para as testemunhas de Jeová, para a defesa que Jesus Cristo é Deus. E é o que Paulo está aqui a defender. Primeiro, porque faz uso do artigo definido. Aquele artigo definido no grego ou, para nós, o grande Deus e Salvador. Ele aparece apenas esse artigo definido uma única vez. E aparece antes da expressão grande Deus e Salvador. Então, isto implica que os títulos Deus e Salvador se referem à mesma pessoa. Porque se fossem duas pessoas distintas, eram usados dois artigos definidos distintos. Depois há outra coisa no grego, que é a regra de Granfield-Sharp. Esta é uma regra gramatical na língua grega. Vocês sabem que o Novo Testamento foi escrito em grego, por isso é que eu estou a dar a conhecer essas coisas.
que ela afirma quando dois substantivos, por exemplo, temos aqui dois substantivos, neste caso, Deus e Salvador, são unidos pela conjunção quei, ou i no português, então o primeiro substantivo que leva ao artigo definido, que já falámos o ou, mas o segundo não, então isso implica que sempre, nas mais de 100 vezes que aparece nas Escrituras, se refere à mesma pessoa. Ele é o nosso grande Deus e o nosso Salvador, Jesus Cristo. E aguardamos o nosso grande Deus e o nosso grande Salvador, Jesus Cristo. O qual, Paulo diz, versículo 14, que se entregou a si mesmo para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Paulo está agora a falar desta manifestação novamente da graça na pessoa e obra redentora de Jesus Cristo. É Ele o fundamento da graça. É Ele a fonte da graça. E reparem o que Paulo diz que este grande Salvador fez por nós, o qual a si mesmo se deu por nós. Só Ele é o nosso Salvador, porque somente Ele se deu por nós e somente Ele nos poderia salvar. Mais ninguém. Nem tu mesmo. Não podes fazer nada para te salvar. Nem as boas obras. Eu já dei esta ilustração aqui muitas vezes, mas eu creio que as crianças entendem muito bem aquilo que, com esta ilustração, que a salvação não é por obras, não é por aquilo que podemos fazer, porque tentar chegar ao céu é como tentar, como dizia Spurgeon, cruzar o Oceano Atlântico num barco de papel. É impossível. Pelos teus próprios esforços, obras. E qual o propósito da nossa salvação? Não foi para nos salvar apenas do inferno. Paulo diz aqui, a fim de resgatar-nos, de remir-nos de toda a iniquidade. Vocês sabem que o Novo Testamento, a salvação é um resgate que implica o pagamento de um preço. Para nós, grátis, um presente imerecido, mas teve um alto preço. O sangue precioso de Jesus Cristo derramado na cruz para o nosso resgate. Para nos resgatar do poder do pecado, de toda a iniquidade. E para um dia nos resgatar da presença do pecado. Teve que ser pago um alto preço. E só somos purificados, como Paulo diz aqui, lavados pelo sangue de Jesus Cristo. E qual o propósito desta grande salvação? É para produzir, não é apenas para nos salvar do inferno. Muitas vezes só pensamos da salvação para sermos salvos do inferno e termos vida eterna. Não. Reparem o que Paulo diz-nos. Para criar um povo exclusivamente seu. Zeloso de boas obras. Paulo aqui está a citar 3 versículos no Antigo Testamento que fala sobre isso mesmo. Um povo exclusivamente seu, consagrado para Ele. E agora este povo, remido e resgatado pelo sangue precioso de Jesus Cristo, o sangue da nova aliança, é um novo povo de sacerdotes, um novo povo de Deus, é a igreja, composta por gentios e judeus, ou seja, composta por todo tipo de homens, de uma humanidade. Deus não faz acepção de pessoas. A nossa salvação, nós devemos ser relembrados sobre isso. Não foi apenas para a obtenção do perdão dos nossos pecados. O propósito da nossa salvação é também trazer o reino de Deus à terra no presente. Com um novo povo, novos homens, novas mulheres que o representam fielmente aqui na terra e que o servem fielmente para a sua glória. Deus não apenas nos escolheu para a salvação. Na Bíblia diz que também Deus nos escolheu para fazermos boas obras que Ele já preparou de antemão. Para nós. Efésios 2:10 diz isso mesmo. E há um grande destaque em toda a carta de Tito às obras. Temos estado a falar da graça, mas Paulo dá um grande destaque em toda a carta às obras. No capítulo 1, versículo 16, fala de obras. No capítulo 2, 7. No capítulo 2, 14, fala de obras. No capítulo 13, versículo 1, versículo 5, versículo 8, versículo 14,
fala de obras. A vida cristã é boas obras. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas nós fomos salvos para boas obras. Tem que haver fruto nas nossas vidas. Não existe fé verdadeira sem obras. Não existe. Fé verdadeira, fé que salva, sem obras de justiça. Sem transformação visível. Terminamos. Reparem. Não, eu vou-vos só mostrar rapidamente a forma como Paulo organiza aqui o seu pensamento naquilo que é um recurso literário chamado quiasmo. Pensem num hambúrguer, crianças. Então tens os pães de ambos os lados e no meio está o mais importante. O que quer ser, que nós queremos chegar ao meio. O quiasmo é essa a ideia que está assinalado a verde. Paulo quer destacar o versículo 13. Ao pôr os pães do hambúrguer, o hambúrguer está no versículo 13. Os pães está no versículo 11 e 12 e no versículo 14. Ele está a falar da mesma coisa. Então reparem como ali eu pus por letras. A graça de Deus se manifestou e no versículo 14 diz que Cristo nos redimiu de toda a iniquidade, porque Cristo é a manifestação da graça de Deus. Versículo 12, educando-nos para viver de maneira piedosa. E reparem como isso se liga também ao versículo 14, quando diz que Cristo se entregou para purificar um povo zeloso de boas obras, que vive de maneira piedosa, e isso se mostra por boas obras. E o que Paulo quer destacar, que fica ali isolado no meio, é que nós fazemos isso, aguardando a esperança e a manifestação da glória, até que Ele venha e a nossa salvação seja consumada. Que grande esperança nós temos! Que maravilhosa esperança! O grande compositor de hinos, Isaac Watts, escreveu num dos seus hinos, o hino Quando Eu Vejo a Maravilhosa Cruz, o seguinte: se toda a criação me pertencesse, ainda assim seria um presente muito pequeno, se comparado ao amor tão incrível, tão divino, que exigiria a minha alma, a minha vida, o meu tudo. Se toda a criação me fosse oferecida, ainda assim seria um presente muito pequeno, se comparado ao amor tão incrível, tão divino, que exigiria a minha alma, a minha vida, o meu tudo. Ver a cruz é ver a graça e por isso exige tudo de nós. Uma verdadeira compreensão da graça de Deus, do favor imerecido de Deus, sempre uma verdadeira compreensão irá levar a uma vida de gratidão e obediência. Se a nossa vida não é marcada por gratidão e obediência em resposta a este tão grande amor e tão grande salvação pela sua graça, então é porque nós ainda não compreendemos a graça de Deus, ainda não compreendemos a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Ainda não compreendemos. E por isso ainda necessitas arrepender-te dos teus pecados e voltar-te para o grande Deus e Salvador Jesus Cristo, de todo o teu coração. A graça de Deus, para aqueles que se voltam, transforma o nosso passado. Também está transformando o nosso presente em todos nós que já estamos em Jesus Cristo. E também irá transformar o nosso futuro. A graça se manifestou em Cristo para a nossa salvação, para a nossa santificação e para a nossa glorificação, a nossa esperança futura na sua final e derradeira manifestação gloriosa. Nós esperamos Ele, aguardamos esta feliz esperança. No presente, então, a nossa resposta deve ser uma. E é tudo, exige tudo. Gratidão dos nossos corações, em tudo aquilo que fazemos. Por isso cultuamos a Deus, por isso estamos aqui. Porque estamos gratos. Também exige obediência como uma resposta a este amor incrível. E no final da história, como é tudo pela graça de Deus, no final da história, a glória
é somente para Deus, porque tudo foi, tudo é e tudo será pela graça de Deus. Adoremos o nosso Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra, que os nossos corações possam responder, Senhor, favoravelmente à mesma. Aqui há corações que necessitam arrepender-se dos seus pecados, voltar-se para ti, crer unicamente em Jesus Cristo como o grande Deus e Salvador, Senhor. Que isto aconteça hoje, Pai. Para nós, Pai, que somos relembrados mais uma vez da maravilhosa graça, do teu amor incrível, do poder da tua graça que atua em nós e afetou o nosso passado, afeta o nosso presente e, Senhor, também nos dá uma esperança futura na glória eterna, na vida eterna, Senhor. Oh, que as nossas vidas, Pai, possam ser completamente consagradas a Ti, manifestando, Senhor, no presente sempre gratidão e buscando ser obedientes em todas as coisas. E no final da história, ali estaremos diante do nosso grande Salvador, o Teu Filho Jesus Cristo, cantando glória para Ele, para todo sempre, porque tudo na nossa vida foste Tu, Senhor. És Tu e tudo, Senhor, será devido a Ti. Amém.